Livro do profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isso diz o Senhor: Arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença, com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias: Isso diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Síria, junto com esta cidade. Te ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizessem uma cataplasma de massa de figos e a aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus à sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás. De fato, a marca do sol recuará 10 graus dos que ele tinha descido. Queridos irmãos, queridas irmãs, acabamos de escutar um relato ali presente no livro do profeta Isaías. Que relato seria este? Ezequias está gravemente enfermo, à beira da morte, e recebe a confirmação dela por meio do profeta Isaías. Isaías pede que Ezequias coloque a casa em ordem antes de sua morte. Meus irmãos e minhas irmãs, esse pedido que Isaías faz a Ezequias serve também para cada um de nós. Colocar a casa em ordem antes de morrer. E isto significa arrumar a vida. E o que a gente precisa arrumar na nossa vida? Primeiro, reparar os pecados. Por isso, então, a gente precisa tomar o devido cuidado de não ficar sem a confissão, de não ficar justamente acumulando pecados graves, porque a gente não sabe a hora que a gente vai morrer. Não podemos morrer em pecado. Precisamos tomar o cuidado de viver sempre em estado de graça. Então, tomar este cuidado. Então, arrumar a vida começa por aí. Cuidar desta parte justamente interna nossa caminhada espiritual. Reparar os nossos erros. Se nós avaliarmos a nossa vida, nós vamos perceber que nós tivemos muitas falhas, e algumas delas que foram graves, e que de uma maneira direta ou indireta, acabaram prejudicando alguém. Talvez assim não um ponto gravíssimo, mas de uma maneira talvez até meio leve, mas acabou prejudicando alguém. Então a gente precisa reparar isso daí. Reparar significa consertar, porque talvez aquele dano que eu tenha causado, eu não tenha sentido, mas talvez eu tenha deixado uma marca na vida de alguma pessoa, e a gente não pode chegar no último dia da vida e não ter resolvido isso, ter deixado isso para trás. Como também a gente precisa arrumar a vida na experiência do perdão. A gente precisa perdoar, e a gente precisa também buscar o perdão dos outros. Precisamos
fazer a experiência da reconciliação. A vida é muito curta, não dá para a gente ficar cultivando inimizades. Nós precisamos derrubar as barreiras que nos separam dos outros e nos tornar mais próximos dos outros. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, consertar algo que foi prejudicial, não só para alguma pessoa, como eu falei agora de pouco, mas por alguma causa. Por exemplo, pela vida profissional, alguém que exerce algum tipo de profissão tenha prejudicado uma pessoa, né, a sociedade. Então tem que se reparar de tudo isso daí. Na própria caminhada cristã, a gente tem que reparar esse dano. Eu, como padre, nas minhas falhas que eu tenho, que talvez eu tenha prejudicado a comunidade, às vezes com o meu próprio contra-testemunho, eu tenho que reparar esse dano, para não realmente ser condenado, para não ter o fogo eterno. Precisamos fazer algum bem que ficou para trás, porque a gente vai deixando as oportunidades de fazer a caridade, fazer o bem, praticar o amor, a gente vai deixando de lado. Então a gente precisa perceber quantas vezes eu tive oportunidade de fazer uma coisa boa para uma pessoa e eu não fiz, por egoísmo, por indiferença, por preconceito. Enquanto ainda estou tendo tempo, dá para mim consertar isso, dá para que eu possa realmente reparar este dano. Amados irmãos e irmãs, o tempo da vida que nos resta é a oportunidade que Deus nos concede para que nos convertamos. Esta é a graça que Deus nos dá. Quando eu fiz 50 anos de idade, bateu um sininho aqui dentro da minha cabeça. Esse sininho falava: você já viveu 50 anos, agora você entra numa fase de contagem regressiva, né? Vai contando os anos, vão diminuindo os meus anos de vida. Pode ser que eu vá morrer com 80, com 90, mas pode ser que eu morra com 53, 52 que faço esse ano, não sei, né? Agora começa, depois da metade da vida, começa a contagem regressiva, né? Então é o tempo que Deus está me dando, como também para você, para aproveitar esta ocasião para se converter. E a conversão não é que é uma coisa fácil. A gente pode até ter a consciência que existe muitas coisas em nossa vida que a gente precisa mudar, mas na hora de pôr em prática, a nossa fraqueza fala mais alto, e a hora que percebemos, estamos nós lá de novo cometendo o erro. Mas basta-nos o esforço e a confiança na misericórdia, porque o resto Deus faz. O que a gente não pode é deixar de fazer esse caminho da conversão. Amados irmãos e irmãs, aproveitar o tempo que Deus está nos oferecendo significa tomar cuidado de não desperdiçá-lo com coisas vãs que nada acrescentam à nossa vida. Quando nós chegamos a uma certa idade, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Algumas coisas mais não têm tanta importância, outras coisas mais não faz falta, outras acabam ficando assim tão simplória que a gente não dá a devida mais atenção. A gente precisa começar a concentrar-se naquilo que realmente vale a pena, naquilo que nos ajuda realmente a ser feliz de verdade. E a gente sabe que a verdadeira felicidade está com Deus, está em Deus. Então nada pode nos afastar de ter esta oportunidade de estar na presença do Senhor. Então a gente não pode desperdiçar esse tempo que Deus está nos dando com coisa que não leva a nada. Tem que aproveitar o tempo com coisa que realmente nos faz crescer e amadurecer. E a gente poderia
colocar aqui como exemplo de algo que a gente precisa evitar, que acaba realmente sendo um desperdício do nosso tempo que Deus nos dá. Por exemplo, ficar fazendo cobrança desnecessária da vida dos outros. A gente gasta tanto tempo cuidando da vida dos outros que a gente esquece de cuidar da nossa. Lembre-se, o tempo é curto. O reloginho começou a contar 10, 9, 8, 7, daqui a pouco já está no zero. Então, não dá para a gente ficar cuidando de coisas que não nos diz respeito. A gente tem que cuidar daquilo com urgência, de que nos garante a vida eterna, a salvação. Como também a gente não tem que ficar se preocupando com coisinhas fúteis da vida, mas o que a gente precisa sim é ter uma preocupação para fazer coisas boas, fazer as coisas necessárias que garanta a salvação para a minha vida e a salvação também para a vida daquele que está sobre a minha responsabilidade na caminhada de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, que possamos então aproveitar cada momento da nossa vida para fazer o bem e reparar as nossas faltas. É o convite da palavra de Deus para nós no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.